salmista diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura. Na semana passada a gente estava aqui na casa do Senhor, mas não cultuando, ou não cultuando de forma explícita, direta, e não sei os irmãos que estiverem aqui, mas para mim não nos fez falta. Meus irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Estou prometendo que eu vou falar. Prometo não, porque eu ensinei de manhã que crente não promete, crente só fala. Então eu vou falar mais devagar. Ok? E puxa minha orelha se tiver errado. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando eu estava lendo a palavra, lendo a Bíblia, e aí eu comecei a ler a carta de Paulo a Filemon. E aí logo no início da carta, Paulo ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Ele fala, eu prisioneiro de Cristo. E esse prisioneiro de Cristo me chamou a atenção, porque nós conhecemos, ou pelo menos a maioria de nós conhecemos a vida de Paulo. E Paulo se apresentou como prisioneiro de Cristo. E aí eu fui ver as outras cartas. Me despertou a curiosidade, tenho curiosidade, eu sou um cara curioso, confesso para os irmãos. E me despertou a curiosidade de como que Paulo se apresentava em outras cartas que ele escreveu. E aí, em algumas cartas, Paulo diz, prisioneiro de Cristo, eu vivo, prisioneiro de Cristo, como em Filemon. Em outras cartas, como Romanos, Paulo diz, eu, servo de Cristo. Em algumas traduções, eu, escravo de Cristo. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Em algumas cartas, Paulo se apresentava como eu, apóstolo. Então, vinha o título de Paulo como apóstolo. Isso me chamou a atenção e eu fui estudar, fui meditar sobre isso. Bom, no mundo antigo, a comunicação era feita por carta. Não existia internet. As cartas, elas eram escritas em rolos. Então, hoje, por exemplo, quando você vai escrever um e-mail, você fala, alô, rei, oi, fulano de tal. Papapá, 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 no final você coloca dinheiro, fulano, beltrano, você assina o seu nome. Hoje, quando você envia uma carta, uma comunicação, a assinatura vem embaixo. Mas no mundo antigo vinha primeiro. Por quê? Porque elas eram escritas em rolo. Então imagina você recebeu uma carta, em formato de rolo, aí você tem que ler a carta toda, para depois descobrir quem escreveu. Então, as pessoas, quando elas escreviam cartas, elas se apresentavam. E aí isso ficou na minha mente, e a pergunta foi, por que na carta a Filemon, por que na carta aos Romanos, Paulo omitiu o seu título de apóstolo? Por que ele se apresentou como prisioneiro? Por que ele se apresentava como servo? O que acontecia para Paulo mudar a sua forma de apresentação de acordo com a carta que ele escrevia? E aí eu fui estudar, e quando nós estudamos, nós vemos que cada carta de Paulo tem um propósito. Cada carta de Paulo tem um objetivo. E eu percebi que a mudança na introdução, a mudança na apresentação do apóstolo Paulo, diz respeito ao objetivo que ele tinha ao escrever aquela carta. Então, dependendo do objetivo, por exemplo, quando Paulo escreve à igreja, como Paulo escreve aos Gálatas, onde Paulo precisava defender a sua autoridade como apóstolo, porque aquela igreja estava enfrentando problemas em relação a isso, Paulo escreve aos Gálatas dizendo, eu, apóstolo. Ou seja, a proposta da carta era Paulo defender a sua autoridade como apóstolo para defender a doutrina que ele pregava, a doutrina que ele ensinou para aquela igreja. Então Paulo se apresenta como apóstolo. Quando Paulo escreve a igreja em Corinto, por exemplo, na sua primeira carta, que era uma igreja tida como, conhecida como a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, uma igreja que, como o próprio apóstolo Paulo diz, não faltava nenhum dom, mas que estava sendo deixada a influenciar por falsas doutrinas, que trouxe imoralidade, uso errado dos dons espirituais, fofoca, a celebração da ceia de maneira errada.
Paulo escreve aos Coríntios, a igreja em Corinto, na sua primeira carta, ele fala, eu apóstolo, porque precisava de autoridade. Só que eu achei outra coisa interessante. Quando nós estudamos teologia, quando a gente estuda a Bíblia, é também conhecido que a carta de Paulo à igreja em Roma, a carta de Paulo aos Romanos, ela é conhecida como a catedral da doutrina cristã. Por que isso? Porque a carta de Paulo ela é conhecida como um tratado teológico. A carta de Paulo ela é conhecida como uma carta onde Paulo escreve e ele apresenta o Evangelho. Se você quiser saber as bases doutrinárias do cristianismo, leia a carta de Paulo. Lá você vai ter as bases doutrinárias do Evangelho, apresentadas por Paulo. E aí isso ficou na minha cabeça. Bom, se Paulo muda a sua apresentação de acordo com a carta que ele escreve, de acordo com o propósito da carta que ele escreve, numa carta aos Romanos, onde a proposta de Paulo, o objetivo de Paulo é apresentar as bases doutrinárias do cristianismo, por que Paulo se apresenta como servo? Tá. Quer que eu repita? Por que Paulo se apresenta como servo? Se é uma carta para apresentar as bases doutrinárias do cristianismo, daquilo que Paulo acreditava e chegou até nós, nada mais faria total sentido Paulo se apresentar como apóstolo, reivindicando a sua autoridade, mas não, ele se apresenta como servo. E aí eu comecei a estudar e comecei a meditar sobre isso. E a conclusão que eu chego, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, a conclusão que eu cheguei, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, nessa apresentação do Evangelho, por parte de Paulo, nessa apresentação das bases doutrinárias do Evangelho, Paulo começa se humilhando. Paulo começa falando, eu, servo de Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Isso mostra para nós, Paulo nos ensina de que a base do Evangelho é a humildade. Aleluia. Não existe Evangelho, não existe igreja, não existe cristianismo, não existe amor ao próximo, não existe boas obras, não existe nada do que nós pregamos se primeiro não tiver humildade. E isso não diz respeito somente à igreja. Isso diz respeito ao próprio Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele, sendo Deus, não usurpou tomar a forma de Deus, mas fez-se servo. Ou seja, o cristianismo começa com Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo, que pela Trindade nós entendemos que é o próprio Deus, se humilha e se faz como servo. Em outras passagens, como por exemplo na passagem dos Evangelhos, onde Jesus ele lava o pé dos discípulos, e aí ele chega para lavar o pé dos discípulos, nós sabemos pelo contexto histórico, pela geografia bíblica, conhecendo a cultura do povo judeu, nós entendemos que lavar os pés de um visitante, de alguém que chegava, era uma coisa, um trabalho destinado aos servos, às pessoas mais, menos importantes, vamos dizer assim, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, lavar o pé dos seus discípulos era uma coisa humilhante. E aí Pedro fala assim, não, meu pé não. E aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo. E aí Pedro, exagerado, fala, então lava o corpo inteiro. Então Paulo, ele se apresenta como servo, porque ele quer nos mostrar, dentro da sua carta, que é a base doutrinária do Evangelho, do cristianismo, que o cristianismo começa com humildade. Glória a Deus. O cristianismo não começa com Paulo dizendo, eu apóstolo. A igreja não começa com o pastor dizendo, eu pastor, eu bispo, eu apóstolo, eu doutor, eu professor, eu alguma coisa, eu PhD. O evangelho, o cristianismo não começa com a pessoa falando eu brasileiro, eu alemão, eu americano, eu sul-africano, eu russo, eu italiano. O evangelho não começa com títulos. O evangelho não começa com introduções longas, ricas e detalhadas sobre a sua vida ou sobre a vida que ele está falando.
O Evangelho começa com eu, servo de Jesus Cristo. Isso mostra humildade. E aí, seguindo, é interessante como que a humildade, ela consegue resumir ela consegue não só resumir, mas resolver todas as diferenças que existem no mundo. Quando você tem pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes lugares, pessoas com diferentes culturas, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes funções ministeriais, funções eclesiásticas, um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, um missionário, um obreiro, enfim. Quando você tem pessoas diversas no mesmo ambiente, reunidas no mesmo local, e todos são humildes e se colocam na posição de servo, não há diferença entre eles. Se você parar para pensar, nós vamos ver que muitos dos problemas que a humanidade enfrenta, que a sociedade enfrenta, que nós enfrentamos, elas começam pela falta de humildade. Por que uma guerra começa? Porque um país se acha superior ao outro. Porque alguém se acha superior ao outro. Por que um conflito no trabalho começa? Porque alguém acha que faz melhor do que outra pessoa está fazendo. Fundamentalmente, a falta de humildade é a raiz, não vou dizer de todos, mas da maioria dos problemas que nós enfrentamos como sociedade. Talvez seja por isso que Paulo começa a sua carta, que é conhecida como um tratado teológico, que é conhecida como a catedral das doutrinas do Evangelho, com eu, servo de Jesus Cristo. E aí eu fui meditar mais sobre esse versículo. Eu fui meditar mais. E quando a gente lê o versículo completo, Paulo, aliás, a sua introdução, ela não termina no versículo 1, ela vai até o versículo 6. Mas o versículo 1 não termina em servo de Jesus Cristo. O versículo 1 continua. Paulo ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui nós temos a base do cristianismo. Aqui nós temos 3 características de Paulo: servo, chamado e separado. Mas essas 3 características, elas se traduzem em 3 bases do Evangelho pregado por Paulo. Essas 3 características, servo, chamado e separado, elas se traduzem por 3 bases do Evangelho ensinado por Jesus Cristo. Quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando dessas 3 bases fundamentais. Servo de Jesus Cristo, chamado por Deus, separado para o Evangelho. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Aleluia. E eu não vou conseguir falar sobre os 3, porque o tempo não vai dar. Então eu queria falar somente sobre um. Paulo, servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele começa a sua apresentação na carta aos Romanos, ele se identifica como servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo no grego, ela significa doulos. A palavra doulos no grego é a palavra utilizada no Novo Testamento para... a palavra doulos é usada no Novo Testamento e quando ela foi traduzida para o português, ela é traduzida como servo. João, coloca, por favor, a tradução NVT. Nova versão transformadora. Como os irmãos sabem, existem diferentes... Eu não gosto de usar o termo versões, porque versões parecem que são coisas diferentes. Eu gosto de usar o termo traduções. Existem diferentes traduções da Bíblia. Meu irmão, por que existem diferentes traduções da Bíblia? Porque pessoas diferentes, ao longo do tempo, traduziram a Bíblia com propósitos diferentes. Existem traduções que têm como seu propósito facilitar a compreensão do texto. Existem traduções que têm como seu propósito se ater ou ser mais fiel ao texto original. Na nova versão transformadora, e aí, me perdoe, mas não faço a mínima ideia de como isso soa, se há diferença em alemão ou em inglês. Mas em português, na nova versão transformadora, Paulo começa a sua carta falando: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Pode parecer um erro de tradução. Servo de Jesus Cristo e escravo de Cristo Jesus. Mas não é um erro de tradução.
O primeiro ponto é que a palavra doulos, ela tem o mesmo significado de servo e escravo. Porque por mais que hoje, de uma forma, muitas das vezes, deliberada por parte de algumas pessoas, ou seja, algumas pessoas, elas literalmente querem trocar palavras da Bíblia para parecer palavras mais suaves, para parecerem palavras mais carinhosas ou menos pesadas. Por mais que isso aconteça, no mundo antigo não existia diferença entre servo e escravo. Servo e escravo era a mesma coisa. No mundo atual, na cultura que nós vivemos, né, nesse momento no momento da história da humanidade que nós vivemos, existe uma diferença entre servo e escravo. Você falar que alguém é servo, alguém é funcionário, alguém é empregado, né? Presta um serviço, servo é quem presta um serviço. E escravo, isso já nos remete, isso pode dar até gatilho em algumas pessoas, porque quando a gente fala de escravo, isso remete à escravidão. E aí seja a escravidão dos negros, vindo da África para o Brasil, ou seja a escravidão de povos que foram subjugados e que ainda hoje são subjugados, ainda existe escravidão no mundo. Pode não existir mais no Brasil, pode não existir mais na Europa, mas existe escravidão ainda. Às vezes nem de forma real, mas tanto de forma real, mas também de forma velada. Às vezes você é escravo, você nem sabe que você é escravo. Então o termo escravo pode soar pesado. Mas nós precisamos entender, e isso a gente só vai conseguir através do Espírito, com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos entender que nós não podemos ler a Bíblia com a cabeça de hoje, nem que ler a Bíblia com a cabeça da época. Porque senão a gente vai trocar servo por escravo. E quando a gente troca servo por escravo, aos olhos do mundo atual, existem diferenças. Você quer ver? Servos são livres fora do seu horário de trabalho. Uma pessoa que presta um serviço, ela presta um serviço de 9 às 6. Depois das 6 e antes das 9, ela faz o que ela quer. Um escravo, ele não é livre no horário de trabalho. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não tem liberdade. Um servo, ele pode ter posses, de acordo com seus ganhos. Então, um servo, uma pessoa que presta um serviço, ela recebe um salário. Ela é remunerada por isso. E aí não vamos entrar no mérito se ela é remunerada honestamente ou não, se é pouco ou se é muito, mas recebe um salário. E de acordo com a sua remuneração, ela pode conquistar posses. Um escravo não pode conquistar posses, ele não recebe salário. A bem da verdade, nos tempos bíblicos, um escravo ou um servo, que é literalmente a mesma coisa, eles eram impedidos de ter posses, porque eles não tinham direitos. Um escravo, ele não era um indivíduo, ele era apenas uma ferramenta que o seu senhor, o seu dono, usava da maneira que quisesse. Inclusive, quando a gente lê a carta de Filemão, onde Paulo intercede a Filemão por Onésimo, que era seu escravo, e que teria roubado, teria defraudado Filemão de alguma forma, e aí fugiu para Roma, caiu com Paulo, foi evangelizado por Paulo, se converteu, e Paulo agora escreve uma carta para Filemão falando, olha, perdoa ele, e a dívida que ele tem você coloca na minha conta. Por quê? Porque no mundo antigo, um escravo, quando ele não servia mais, o seu senhor podia inclusive matá-lo. No caso de Onésimo, Filemão podia, quando recebesse Onésimo, mandar crucificar Onésimo. Até hoje em dia, escravos são mortos quando não servem mais. Então, enquanto um servo tem direitos, escravos são apenas ferramentas. Enquanto servos têm salário, têm remuneração, escravos são completamente dependentes do seu senhor. Um escravo não escolhe para onde vai, não escolhe onde vai dormir, não escolhe o que vai comer, não escolhe o que vai vestir. Se o senhor dele, se o dono do escravo der comida, ele come. Se não der comida, ele fica com fome. Se o dono do escravo colocar ele para dormir do lado de fora da casa, no frio, na chuva, é onde ele vai dormir. Se o dono do escravo decidir colocar ele para dentro de casa e der uma cama e um cobertor, é onde ele vai fazer. No fim, servos são indivíduos. Escravos são ferramentas. Servem um propósito específico, totalmente dependente do seu Senhor. E aí, quando eu trago isso para a palavra de Deus, e quando eu vejo que servo, em grego é doulos, que significa tanto servo ou escravo, e que servo e escravo não tem diferença no Antigo Testamento, no tempo bíblico,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu me apego à versão NVT, onde Paulo diz: eu, escravo de Cristo Jesus. E eu me pergunto, por que Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus? Por que Paulo, dentre tantas outras qualidades, características, títulos que ele tinha, na sua carta à igreja em Roma, que serve para nós como um tratado doutrinário, Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus? Nós já falamos, ou começamos a falar, que isso trata um pouco da humildade de Paulo. E a humildade necessária é onde o cristianismo começa. Mas não é somente isso. Quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, nós encontramos um texto que diz assim: Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando a gente vai para João capítulo 8, versículo 32, João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lendo esses dois versículos, ou esses três versículos, lendo João, lendo Gálatas e lendo Romanos, e comparando especificamente Romanos com João e Gálatas, nós nos encontramos num paradoxo. Como pode Paulo, e aqui Paulo estava convertido, como pode Paulo, já conheceu a verdade, já foi liberto, se apresentar como escravo? Como pode um cristão ser escravo de Cristo Jesus, se a palavra de Deus diz que Ele nos libertou da escravidão? É um paradoxo, parece um paradoxo. Você pode ler isso e se perguntar assim, mas não faz sentido. Porque se Jesus Cristo me libertou, como que eu sou um escravo? A verdade, meu irmão, é que de acordo com a Bíblia, não existe liberdade. A palavra de Deus nos mostra lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ainda, Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, verso 16. O próprio apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ainda, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 7, versos 22 e 23. Diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo doulos, sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo, doulos, escravo, é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos, doulos ou escravos dos homens. Por mais que possa parecer um paradoxo, alguém que encontrou em Jesus a liberdade ser um escravo, a Bíblia nos diz que não existe liberdade. Ninguém é livre. Todo mundo é doulos. Todo mundo é servo. Todo mundo é escravo.
A diferença não é quem é escravo e quem é livre. A diferença é de quem você é escravo. Aleluia, glória a Deus. Todos nós, veja bem, todos nós somos escravos. Ou servos, o que você preferir. Todos nós somos douros. Não existe liberdade. A diferença é de quem você é escravo. E aí, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos que, de acordo com a Bíblia, mais uma vez, não existe liberdade no sentido de ausência de escravidão. De acordo com a Bíblia, ou nós somos escravos do mundo, ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Cristo Jesus. Aleluia. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Diego, mas nós acabamos de ler 1 Coríntios que nós somos libertos. Nós acabamos de ler em João que nós temos a liberdade. Sim. Então de que fala essa liberdade? A liberdade não fala sobre você fazer o que você quer. A liberdade pregada pela Bíblia, a liberdade anunciada por Jesus Cristo, diz respeito a você não ter que fazer o que você não quer. Existe uma diferença. Muitas pessoas acreditam que ser livres, elas poderem fazer o que elas quiserem, sem que ninguém diga para elas o que elas têm que fazer. Isso não é ser livre. Ser livre é você não ter que fazer aquilo que você não quer fazer. Quando a palavra de Deus nos diz que nós fomos libertos do pecado, isso não significa que eu posso fazer o que eu quiser. Isso significa que eu tenho a opção de não pecar. Como escravos do pecado, não tenho essa opção. A minha única opção é pecar. Como libertos em Cristo Jesus, libertos pelo seu sangue, agora nós temos a opção de pecar ou de não pecar. Mas veja bem, continuamos escravos. A diferença é que agora não sou mais escravo do mundo. Agora eu sou escravo de Cristo Jesus. E por que eu sou escravo de Cristo Jesus? Por que Paulo se apresenta como eu, escravo de Cristo Jesus? Paulo se apresenta dessa forma. Porque como que a transferência de propriedade ela acontece na escravidão? De novo, estou falando da escravidão tempos bíblicos. Como que acontecia? A transferência de propriedade, sim, porque o servo, o escravo, o doulos, era uma propriedade, como eu falei, era uma ferramenta, não era um indivíduo. Ela acontecia por meio de uma compra. Exatamente como a compra de um carro. Como você adquire um carro? Você vai numa concessionária, você vai numa loja, você vai em alguém e fala, olha, eu quero esse carro, gostei desse carro. Qual o preço desse carro? Esse carro custa X. Toma aqui o dinheiro, me dá o carro. Como que acontece a transferência de propriedade do escravo? Através da compra. Então, como que nós podemos deixar de ser escravos do pecado, deixar de ser escravos do mundo e passarmos a sermos escravos de Cristo Jesus? Através de um preço que precisa ser pago. Ou melhor, através de um preço que foi pago. E que preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chega no mercado de escravos e ele fala assim, quanto custa esses escravos? Ou melhor, Deus, ele fala, quanto custa esses escravos? E aí o mundo fala para ele, olha, esses escravos são caros. Esses escravos são muito valiosos. Esses escravos, eles custam um alto preço. Eu acho que você não pode pagar. E aí Deus fala assim, eu não te perguntei se eu posso pagar, eu te perguntei quanto custa. E aí o dono dos escravos fala assim, olha, para você levar esses escravos, eu preciso de sangue. Alguém tem que morrer. Sozinho você não leva. E aí Deus fala assim, não tem problema. Eles custam sangue? Sangue de quê? Tem que ser um inocente. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser um animal. No Antigo Testamento, o perdão dos pecados vinha através de sacrifício de animais. Hoje, graças a Deus, isso acabou. Imagina como que seria se no mundo não fosse assim. Graças a Deus que Jesus veio morrer por nós. Mas o sangue tem que ser uma pessoa. E Deus fala assim, não tem problema. Jesus, meu filho, eu preciso de você. Sim, pai, o que o senhor precisa? Eu preciso que você morra. Claro. Morrer por quem? Por esses escravos. Aleluia.
E aí Jesus Cristo vem ao mundo. E na noite em que ele foi traído, antes dele ser preso, ele ora a Deus e ele fala o que para Deus? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Só que nós não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo também diz que, como eu já falei, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez servo. Ele se fez doulo. E como doulo, ele é um escravo. E escravo nós vimos que não tem vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. Então Jesus fala assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, porque eu sou um servo. Eu estou aqui nesse momento como um servo. Se eu preciso morrer para que todos esses escravos sejam comprados e sejam libertos, não para fazerem o que querem, mas para não terem que fazer o que não querem, que seja feita a sua vontade. Glória e assim a Deus. nós fomos comprados da escravidão do pecado. Amém. E assim toda a humanidade agora, que reconhece que, veja bem, eu não tenho como ser livre. A única opção que eu tenho é escolher quem vai ser o meu Senhor. Eu não escolho ser escravo do pecado. Eu prefiro ser escravo de Deus. Passa a ser escravo de Jesus Cristo. Ou escravo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo. Aleluia. E quando nós falamos sobre ser escravos, nós precisamos entender que ser escravos de Cristo Jesus, mais uma vez, não significa você fazer o que você quer. Significa você não ter que fazer o que você não quer. Ser escravo de Cristo Jesus tem algumas características que eu queria compartilhar com os irmãos. Aleluia. Primeira coisa, um escravo, ele não tem posse compartilhada, guarda compartilhada. Quando você tinha um escravo, o escravo era seu. Você não compartilhava esse escravo com mais ninguém. É como um carro. Quando você compra um carro, você não tem como colocar o carro no nome de duas pessoas. O carro ele pertence a uma pessoa. Se você vai emprestar o carro para alguém, é outra história. Uma empresa ela pode ser compartilhada com várias pessoas. Mas um carro não. Um escravo, não existe posse compartilhada. Ou seja, quando Paulo se identifica como escravo de Cristo Jesus, quando nós somos libertos da escravidão do pecado e somos agora feitos escravos em Cristo Jesus, isso significa que nós somos posse absoluta de Jesus Cristo. Poxa, mas por que Jesus Cristo tem posse absoluta sobre mim? Quem é Jesus Cristo na fila do pão que faz com que eu seja dele e de mais ninguém? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como escravos de Cristo Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque custou muito caro. Aleluia. Agora eu te pergunto, se você comprar um carro de 5 milhões de euros, você vai emprestar esse carro para qualquer pessoa? Por mais que você confie no seu amigo, por mais que você confie na sua esposa, um carro de 5 milhões de euros, você vai deixar outra pessoa dirigir? Custou caro. Por que você acha que Deus deveria compartilhar a sua guarda como escravo de Cristo Jesus, se você custou preço de sangue? Quem mais poderia pagar esse valor? Somente Jesus Cristo. Você é valioso, meu irmão. Aleluia. Você é valiosa, minha irmã. Você custou caro. É por isso que Deus quer exclusividade. Paulo não poderia pertencer a mais ninguém, senão a Cristo, porque custou caro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus Cristo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus
e a Mamon. Você não consegue servir a dois senhores. Tem um ditado popular no Brasil, e aí eu não sei como que isso vai se traduzir para o inglês ou para o alemão, que diz assim: cachorro que tem dois donos morre de fome. Não existe que possa compartilhar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro ele é bem claro quando ele diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedades exclusivas de Deus quando nós somos escravos de Cristo Jesus. Como escravos, nós demandamos, nós devemos obediência total a Cristo Jesus. Isso é cristianismo. Assim como um escravo deve obedecer, ou devia obedecer nos tempos bíblicos, 100% ao seu senhor, ou seja, tudo que o seu senhor pedia, ele fazia, sem questionar, só obedecia. Paulo, como escravo de Cristo Jesus, ele devia obediência 100% a Cristo. Paulo, como escravo de Cristo Jesus, não tinha mais vontade. Paulo, como Cristo Jesus, não tinha mais desejo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Aleluia. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, diz assim: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Semana passada me perguntaram: Diego, você quer viver na Alemanha há quanto tempo? Eu falei: não sei. Eu não sabia nem que eu queria viver na Alemanha. Berlim não era a minha cidade principal quando eu queria sair do Brasil. Não sei. Paulo, quando se apresenta como escravo de Cristo Jesus, Paulo está falando só: o que eu quero não interessa mais. Interessava quando eu era fariseu. Interessava quando eu perseguia os cristãos. Interessava quando eu confiava na educação que eu recebia de Gamaliel e achava que eu era justo, porque Paulo diz que sobre a justiça da lei, sob a lei, ele era justo. Aí minha vontade interessava. Como escravo de Cristo Jesus, não me interessa a minha vontade. Não me interessa o que eu quero. Não me interessa onde eu vou. Eu não sei se eu vou estar vivo. E se Jesus voltar antes? E se eu morrer antes? Estevão talvez tivesse vários planos. Estevão talvez tivesse várias vontades. Mas ele morreu jovem, apedrejado, por amor a Cristo Jesus. Como escravos de Cristo Jesus, Paulo, como escravo de Cristo Jesus, ele não tinha vontade, obediência total a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de touro, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo se encontrava numa posição, quando ele começou a escrever a carta de Romanos, que ele pensou assim: se Jesus Cristo, que também é Deus, quando veio ao mundo e tomou forma de homem, se fez como escravo, e a sua vontade não permaneceu, mesmo diante da morte, porque Jesus sabia o que ele ia passar, por que eu, Paulo, devo me apresentar como apóstolo? Por que eu, Paulo, devo considerar a minha vontade, os meus desejos e os meus planos? Nem Jesus teve vontade própria, no sentido de que Jesus fala: olha, Senhor, Pai, passa-se de mim esse cálice, mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas
que seja feita a sua vontade, ou seja, Pai, não é o que eu quero, é o que o Senhor tem planejado. O que o Senhor planejou? É eu morrer por esses escravos? Então eu morro. Aleluia. Como escravos de Cristo, nós devemos obediência absoluta de Jesus Cristo. Terceiro, o escravo, como eu falei, era uma ferramenta. E a maior honraria, se é que a gente pode chamar de honraria, para um escravo, é ele ser útil. Porque um escravo que não era útil, ele era descartado. Ou ele era revendido, ou ele era morto, ou ele era... enfim. Agora, um escravo que era útil, ele era apreciado. Isso é uma honra. De novo, quando a gente fala de escravo, não pense no escravo de 2024, de 1500, de 1800. Escravo no período bíblico, no tempo bíblico. Escravo quando Paulo escreveu, eu, escravo de Cristo Jesus. Esse é o mais elevado título que um escravo pode ter. Escravo. Quando nós, e quando eu falo nós, eu falo, né, a Bíblia, como, a igreja como um todo, quando nós discutimos títulos, não porque eu sou pastor, não porque fulano é presbítero, não porque eu não sou pastor, eu sou apóstolo, não porque eu não sou mais pastor, agora eu sou bispo. O maior título que você pode ter, o título mais honroso que você pode ter, é escravo de Cristo Jesus. Mas um escravo, ele precisa ser útil. Agostinho disse assim, um dos pais da igreja, Agostinho, ele disse, quando mais servos de Cristo somos, mais livres nos sentimos. Ser escravo de Cristo é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Por que somos escravos de Cristo? Somos livres da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Por mais humilhante que possa ser você ser um escravo, quando você é um escravo útil, você dorme onde o rei dorme, você come o que o rei come, e você vai para onde o rei vai. Quando o escravo é útil e o rei viaja, ele leva o escravo, que é útil. O que não é útil fica. Como escravo de Cristo Jesus, Paulo sabia que o que Deus desse para ele comer, ele comeria e seria bom. Aonde Deus mandasse ele ir, ele iria e daria bom. Se ele morresse, ele estaria com o rei eternamente. Aleluia. Porque Paulo sabia que era um escravo útil. Ser um escravo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, é ser completamente dependente do seu Senhor. Diego, mas você já falou de obediência. Sim, obediência é uma coisa, depender é outra. Uma coisa é você obedecer ao seu Senhor. Outra coisa é você ser dependente do seu Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreve, eu, escravo de Cristo Jesus, ele sabia que ele era completamente dependente de Jesus Cristo. Completamente dependente de Deus. Paulo sabia que o que ele precisasse, Deus ia dar. Deus ia dar a comida, Deus ia dar a roupa, mas Deus também ia dar a tribulação. Porque às vezes nós precisamos de tribulação. Muito se fala de deserto, mas deserto é um lugar de aprendizagem. Como você quer aprender sem frequentar a escola? Não tem como. Paulo sabia que ele era dependente de Jesus Cristo. Um escravo, ele é completamente dependente do seu Senhor. Se o seu Senhor achar que ele não está com fome e não der comida, ele não come. Poxa, Diego, mas ser dependente de Deus é complicado. Porque Deus não está num escritório onde eu posso lá bater na porta e falar com ele. Não. E que bom que ele não está. Porque imagina se você precisasse falar com ele e o escritório estivesse fechado. Se você quiser ir no Burger Hunt hoje falar com alguém, você consegue? Não, está fechado.
Há um tempo atrás eu fui resolver um problema para um amigo meu que estava aqui e o escritório que atendia era só de terça a quinta, de 10 às 2 da tarde, por ligação. Eu não conseguia falar com eles. Eu tive que ir para Hamburgo resolver. E tinha que ser de 2 às 4, de 2 às 6. Imagina se Deus fosse assim. Que bom que Deus é espírito. Porque a hora que eu precisar, e eu falar assim, Deus, eu acho que eu preciso, o Senhor não está me dando. Eu posso dobrar o meu joelho e falar assim, e falar, Deus, eu sou dependente do Senhor. Eu estou precisando. E aí Deus pode falar, verdade. Eu não estava esquecendo de você não, só queria que você falasse comigo pessoalmente. Ou Deus pode falar, não, você acha que eu preciso, mas você não precisa. Como Deus falou para Paulo. Paulo diz que ele orou pelo seu espinho na carne 3 vezes. E depois da 3ª vez, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho da sua carne. Você não precisa disso. Você acha que precisa, mas você não precisa. Ser escravo de Cristo Jesus é ser completamente dependente do Senhor. Em tudo, em todas as coisas. Mas, Diego, isso é muito difícil. Como que você me garante que isso é bom? Porque Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Veja bem, vou ler de novo. Toda boa dádiva, toda coisa boa, e todo dom perfeito vem do alto. Aleluia. Todo dom perfeito vem do alto. Ser completamente dependente de Deus significa que tudo que você receber vai vir dele. E tudo que vem dele é bom e perfeito. Depender do meu patrão, eu posso receber coisas boas, mas também recebo uns caroços, umas coisas ruins. Dependendo do pastor, eu posso receber coisas boas, mas não necessariamente perfeitas. Depender absolutamente de Deus é a garantia que eu e você podemos ter de que tudo que nós recebermos, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 17, é bom e perfeito. Veja bem, é bom e perfeito. Tem muitas coisas que são boas, mas não são perfeitas. Tudo que Deus dá é bom e perfeito. Isso inclui a bênção e a tribulação. Isso inclui a bênção e a provação. Isso inclui quando tudo vai bem, mas também inclui quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, na Bíblia, nós encontramos que quando tudo vai mal, Deus ele também dá um socorro. Quando as coisas iam mal para o povo de Israel durante a pregação no deserto, era um momento onde Deus se revelava para eles e eles falavam, existe um Deus no céu, todo-poderoso, e nós vamos voltar a adorar a Ele. Para nós continuarmos, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ser escravo de Jesus Cristo é ter a certeza de que nós seremos recompensados. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ser escravo de Jesus Cristo, ser escravo de Cristo Jesus, ser escravo de Deus, é a garantia de que nós seremos recompensados. Nós vamos falar da obra da igreja. Muitas pessoas vieram aqui. E eu não sei se quem veio aqui estava esperando uma recompensa. Então, eu vou lá porque o pastor vai me dar um presente, porque o pastor vai fazer um agradecimento. Talvez você veja achando que o pastor, ia te dar alguma coisa e acabou não dando. Só agradeceu. É incerta a recompensa. Mas ser escravo de Cristo Jesus, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é ter a certeza de que nós seremos recompensados. E como nós vimos em Tiago, tudo que Deus dá é bom e perfeito, ou seja, a recompensa é perfeita também. A recompensa é boa também. Paulo se apresenta como escravo de Cristo Jesus, porque ele tinha certeza de todas essas coisas. Antes de Paulo se converter, quando a gente vai lá para Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 1, versículo 14.
Diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ainda em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele confiava, antes de aceitar Jesus Cristo, antes de se converter, Paulo confiava de que, olha, eu sou bom, eu sou o cara, tudo que eu faço é bom, tudo que eu faço é perfeito. E talvez você se encontre nessa situação onde você fala assim: Diego, tu tá falando isso, mas não é pra mim, porque eu sou o cara, porque eu sou a mulher, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sei, porque eu faço, porque eu tenho. Paulo também era assim. Paulo também era assim. Paulo também batia no peito e falava assim: olha, eu sou hebreu de hebreus. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu seguia as tradições dos meus pais. Segundo a lei, eu era irrepreensível. Mas aí Paulo se converteu, e quando Paulo se converte, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Paulo diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Depois que Paulo se converte, Paulo percebe que quem ele era não faz a mínima diferença. Paulo percebe que quem ele era, o que ele fazia, em quem ele confiava, não garantia que ele receber coisa boa e perfeita. Paulo percebeu que depois de tudo que ele passou, se não fosse a dependência de Deus, se não fosse a provisão de Deus, se não fosse Deus enviar o seu anjo para o tirar da prisão, Paulo morreria na prisão. Se não fosse Deus, quando Paulo sofre um naufrágio, ele é picado por uma cobra, e aí todo mundo fala: caramba, e agora? Paulo vai morrer. E Paulo sacode a cobra e vira para lá e vira que segue. Paulo preferiu ser chamado escravo de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro paradoxo. O paradoxo não é nós sermos escravos e sermos libertos, mas continuar a ser escravos. O paradoxo está em Romanos capítulo 6. O verdadeiro paradoxo cristão está em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, que diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O verdadeiro paradoxo do cristianismo é: nós só encontramos a verdadeira liberdade quando nós nos tornamos escravos de Cristo. Aleluia. Paulo tinha essa convicção. Paulo sabia que antes ele era escravo do pecado. Mas depois que ele conhece a Jesus Cristo, ele agora é livre. Não para fazer o que ele quer, mas para escolher fazer ou escolher não fazer aquilo que ele não quer. Paulo sabia que a liberdade só existe, ou só existia, quando ele se deixava de ser escravo do mundo e se tornava escravo de Cristo. Quando a gente vai lá para Lucas capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é muito bem ensinada, ela é muito bem aplicada, quando fala a respeito daquelas pessoas que estavam na igreja, que saem da igreja, que desviam, mas que eventualmente voltam para a igreja. Só que quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, a gente vê que o filho, ele não valorizava a liberdade que ele tinha na casa do seu pai. Portanto, ele sai da casa do seu pai. Quando ele sai da casa do seu pai, passado um determinado tempo, ele se sente um escravo. Olha que interessante. O filho decide sair da casa do pai para ser livre. Mas no que ele está livre, ele se sente escravo. Ele fala assim: na casa do meu pai tem comida. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E de novo, a parábola fala muito, bem aplicada, acertadamente, sobre aqueles que saem da casa do pai e regressam em algum momento. Mas fundamentalmente, a parábola do filho pródigo é sobre um escravo que queria ser livre, mas que quando foi livre, preferiu voltar a ser escravo.
Porque o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 21, Lucas capítulo 15, versículo 21, diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja bem, ele era escravo, queria ser livre. No momento que ele é livre, ele prefere voltar a ser escravo. A parábola do filho pródigo fala sobre isso. Na parábola do filho pródigo, a figura do pai é a figura de Jesus Cristo. Quando o filho volta para o pai e ele vê o pai de longe, a palavra de Deus diz que ele corre ao encontro do pai e pula no pescoço do pai e pede perdão ao pai. E aí no versículo 22 diz assim: mas o pai disse a seus servos, escravos, os outros escravos. Paulo diz assim, a palavra de Deus diz assim: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho preferiu deixar de ser escravo para ser livre, mas ele reconheceu que não existe liberdade plena. Aleluia. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Mais uma vez, todos nós somos escravos. Glória a Deus. A diferença é de quem nós somos escravos. Romanos capítulo 6, versículo 23. E eu já vou encerrar. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença é que quando nós somos escravos do mundo, a palavra de Deus diz que nós somos condenados com o mundo. Quando nós somos escravos do mundo, o nosso destino é a morte eterna. E o que é a morte eterna? É estar para sempre longe de Deus. Tá, Diego, e quando eu sou escravo de Cristo Jesus, o que acontece comigo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Existe uma diferença. Como escravo, qual você prefere? A morte ou a vida eterna? Porque essas são as duas opções na mesa. Não existe uma terceira opção onde você é livre e você escolhe o que você quer. Você acha que você escolhe o que você quer. Eu acho que eu posso escolher o que eu quero. Mas a palavra de Deus nos diz que não. Ou você é escravo do mundo, ou você é escravo de Deus. Ou você é condenado com o mundo, ou você tem a vida eterna com Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus tem poder para libertar o escravo do mundo. Para libertar o indivíduo da escravidão do pecado, da escravidão do mundo. Mas libertar para fazer o que quer, não. Libertar para ser escravo de Cristo. Mas, Diego, não tem vantagem em ser escravo de Cristo? Tem. Porque João capítulo 8, versículo 16 diz que se o Filho libertar, ou seja, se Jesus Cristo nos libertar, então nós seremos verdadeiramente livres. Aleluia. Se você for liberto por Jesus Cristo da escravidão do pecado, e assim como Paulo, passar a ser escravo de Cristo Jesus, aí você é verdadeiramente livre. Porque você faz o que você quer? Não. Mas porque você tem a opção de escolha, de não fazer aquilo que você não quer. Se você alguma vez na sua vida já fez alguma coisa que você não queria e não teve a opção de não fazer, você sabe quão angustiante isso é. Se alguma vez na sua vida você já se encontrou numa situação onde você teve que fazer algo contra a sua vontade, você sabe exatamente o sentimento que isso traz. Jesus Cristo veio para te libertar e te dar a opção de não fazer aquilo que você não quer. Que Deus abençoe em nome de Jesus.